Bom, começamos então. Boa noite a todos e a todas, o pessoal do curso de Extensão, Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina, e o pessoal das duas disciplinas, né, optativa na graduação e a disciplina do programa de pós-graduação. Quero agradecer a professora Cristina Leme, da USP em São Paulo, por aceitar o convite para fazer a conferência. A formação da metrópole do final do século XIX ao início do século XX, planos e projetos para São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. A professora Cristina é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, foi vice-diretora na gestão 2011-2014, coordenadora do programa de residência em Arquitetura e Urbanismo, Planejamento e Gestão Urbana do convênio FAUSP, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Foi pesquisadora visitante convidada pelo Japan Center for Area Study Metropolitan Museum of Ethnology, em Osaka, e pelo Center for Brazilian Study University, em Oxford, e pela Universidade de Nova York. É membro do Conselho do International Planning History Society, foi presidente da ANPUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, no biênio 2001-2003, é membro da Comissão Editorial Revista Espaço e Debates, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, é assessora ad hoc FAPESP, CAPES e CNPq, foi da coordenação diária Arquitetura e Urbanismo na FAPESP 2007-2012 e membro do Comitê de Assessoramento em Arquitetura e Urbanismo no CNPq no período 2012 e 2015. É bolsista de produtividade no CNPq 1A e pesquisa a formação do urbanismo no Brasil, a relação com os processos de urbanização e o impacto na estrutura urbana das cidades brasileiras. Coordena a rede de pesquisa interinstitucional Urbanismo no Brasil e organizou, no contexto dessa rede, os livros Urbanismo no Brasil, 1895-1965, e Urbanismo e Política no Brasil dos anos 1960. Enfim, então, Cristina, obrigado pela conferência, por aceitar o convite, e a palavra é toda sua. Eu vou só, então, compartilhar aqui a apresentação e já damos seguimento. Acho que aí, pronto. Boa noite a todos. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Carolina. Obrigada, Maria, pelo convite. Curso que esses assuntos tão graves como esse, que é poder fazer cursos à distância com os nossos colegas latino-americanos, com colegas de outras partes do Brasil, enfim. Tem sido uma oportunidade para mim muito interessante, tanto de assistir como de participar com palestras. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Na realidade, eu queria contar um pouco, inicialmente, um pouco o que é essa apresentação. Ela é resultado de... Quando o Rodrigo me convidou, eu tinha pensado de fazer ela só sobre São Paulo, que é, de fato, a cidade que eu tenho trabalhado de forma mais sistemática, mais intensa, a questão da formação do urbanismo. Mais recentemente, me pediram, o Goethe Institute me pediu um capítulo de livro em que ele pedia essa questão da formação da metrópole latino-americana, e eu abordei a relação entre Rio de Janeiro e Buenos Aires. E aí, vendo um pouco como o curso estava aqui se organizando, eu me propus de forma um pouco ousada, que é trabalhar as três cidades.
Então, assim, umas observações iniciais. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente constrói um ponto de vista. E, sem dúvida, eu construo muito o meu ponto de vista a partir desse meu lugar, né, que é relacionado a esse conhecimento que eu tenho maior sobre São Paulo. Também é importante diferenciar que as fontes são diferentes, quer dizer, para São Paulo, eu tenho um acesso bastante amplo a fontes primárias. No caso do Rio de Janeiro, já muito menos, né? E no caso de Buenos Aires, de fato, eu me vali de fontes secundárias, eu não tive a oportunidade de fazer investigação em fontes primárias em Buenos Aires. Isso muda muito, sem dúvida, a qualidade das análises e da possibilidade de aprofundamento. Então, isso é uma questão interessante da gente levar em conta, até porque o nosso ponto de vista, na medida em que a gente acessa outras fontes, ele também vai ou se modificando, ou se aprimorando, enfim. Então, essa é uma observação inicial. O que eu estava interessada, quer dizer, o que sempre me instigou quando eu resolvi pensar um pouco Rio de Janeiro? Por que eu me propus a olhar para Rio de Janeiro e Buenos Aires? Tem uma questão que certamente intriga ou interessa ou estimula os pesquisadores do urbanismo, da arquitetura, que é essa questão das tradições, da tradição de cidades de colonização portuguesa e espanhola. Isso é um assunto que vem sendo tratado por historiadores e por historiadores da arquitetura e do urbanismo há muito tempo. E eu estava querendo justamente abordar, era uma das questões que eu queria abordar ao olhar para o Rio de Janeiro e ao olhar para Buenos Aires. Quer dizer, se essas questões estavam presentes e apareciam e era possível a gente perceber essas marcas pregressas de uma forma de colonização. Então, essa era uma primeira questão. A segunda questão, que sempre me interessa quando estou abordando a questão da história do urbanismo, é o papel dos experts, dos urbanistas, dos assessores, dos consultores, locais, estrangeiros. Como é que se dá essa interação, como é que se dá essa circulação de ideias, como que elas se tornam, tem um hibridismo nessa questão dessa circulação, dessa apropriação, o que se apropria, como se seleciona. Então, essa era uma questão também que me interessava, e justamente nesse período, que é o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, é um momento extremamente interessante, porque nós temos o que a gente estudou aqui no Brasil, nessa rede de pesquisa, mas que eu acho que pode ser, de alguma forma, expandido também para o caso das cidades latino-americanas, que é essa primeira geração de engenheiros civis, engenheiros arquitetos formados em cursos de arquitetura, dependendo do país, onde já existiam cursos de arquitetura, e que estão lidando com as cidades, né? Que estão as cidades como naquele texto extremamente interessante da Estela sobre as portas da cidade, as cidades nesse período estão de fato se problematizando por vários motivos, né? E nesse sentido, Buenos Aires e Rio de Janeiro têm pontos de semelhança bastante claros, né? E São Paulo é o contraponto. Então, acho que é interessante também de olhar a partir dessas duas cidades, capitais,
cidades portuárias, cidades que estão em transformação, que estão justamente adquirindo uma importância como capitais de república e que é um momento em que elas se modernizam e querem trazer uma nova imagem e que querem e precisam enfrentar as questões que estão colocadas justamente nesse período, nesse momento de crescimento econômico, de migração intensa, de novos contatos comerciais, enfim. Então, tem problemas comuns entre várias dessas cidades, que são cidades capitais e que são cidades capitais e portuárias, que me interessava olhar no caso do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. São Paulo já é diferente. São Paulo tem esse impacto, mas não é um impacto tão grande, mas também está se modernizando, também está tendo uma mudança em termos econômicos de forma muito acelerada, com migração muito intensa, e que a cidade, então, está, de fato, sentindo esse impacto. Então, essas eram as questões iniciais que eu queria fazer como preâmbulo para tratar, então, os casos. Eu vou tratar primeiro, vou fazer uma apresentação em sequência, tratando primeiro o Rio de Janeiro, em seguida Buenos Aires, e, por último, de forma muito mais breve, o caso de São Paulo. E, ao final, eu vou tentar retomar essas questões que eu estou trazendo aqui. Rodrigo, você toma conta do meu horário? Porque a ideia é que a gente passe... Não, mas pode ficar tranquila. Não, isso não tem tempo que você precisar. Tá? Então, pode começar, por favor. Como é que você quer que eu faça? Você quer que eu avise? Pode ser próxima, só aí eu já encaminho. Perfeito. Tá, então esse primeiro slide é interessante porque a gente já vê em duas avenidas, a Avenida Buenos Aires, a imagem é de 1906 e a do Rio de Janeiro é de 1910, essas reformas urbanas que estão alargando avenidas, que estão modificando os edifícios que estão sendo construídos e que têm como referência muito forte Paris, né? Lembrando que Paris tinha participado enquanto cidade, quase que se expondo nas exposições universais. Então, ela era não apenas uma vitrine, mas era uma vitrine que se expunha e que tinha, com isso, valorizava a sua cultura, a sua economia e, de uma certa forma, exportava esse modelo. Né? E a gente já vai perceber que as marcas dessas referências formais, né? Isso é extremamente interessante, eu acho, nessa circulação de ideias, o que eu tenho sempre percebido é que as referências formais viajam mais rápido, viajam de forma mais livre do que conceitos e teorias, isso a gente pode perceber em várias circunstâncias, vários estudos, e então nós vamos ver que aparece de forma bastante clara, evidente, essas referências, tanto na reforma no Rio de Janeiro, como na reforma de Buenos Aires. O slide seguinte é um slide sobre São Paulo. Você pode vir prosseguir? Acho que como ele está pesado, ele está... Está lentinho? Então, vocês veem que também em São Paulo a gente já vê é uma reforma muito menor, muito mais tímida, muito mais restrita, mas que tem também a presença desses grandes edifícios, do paisagismo, que é um paisagismo que remete a um paisagismo dos parques franceses e que vai, então, dialogar, de uma certa forma, com essas referências de Rio de Janeiro e de Buenos Aires. O slide seguinte, por favor. Do Rio de Janeiro. Eu gosto muito
dessa imagem, ela vai talvez ser útil para a gente lembrar dela, porque aqui a gente tem exatamente o que é a cidade do Rio de Janeiro nesse período de transformação, de passagem do século XIX para o século XX, justamente a abertura da Avenida Central, que é a atual Rio Branco, né? O desmonte do morro, né? Nós vemos ele, eu acho que será que dá? A gente vê aqui o desmonte do morro, nós vemos já a abertura da avenida, e outras referências que são importantes, que é, por exemplo, a construção do porto, a abertura de outras avenidas. Ainda nós vemos o Morro de Santo Antônio, que vai ser depois objeto de desmonte, né? Mas isso mais tarde, nos anos 20. Então, nós temos aqui quase que o centro do Rio de Janeiro, que está sendo objeto justamente de forma mais concentrada dessas reformas urbanas. O Rio de Janeiro, em 1808, com a vinda da corte portuguesa, ele adquire, então, ele passa a ser a capital do reino. Em 22, a capital do Império, em 22, com a independência do Brasil, capital do reino, e em 89, com a República, capital da República. Então, ela é uma cidade em que... Você pode mudar, por favor? Então, ela com a chegada da corte portuguesa, fugindo de Napoleão, ela se transforma rapidamente, ela tem a corte que chega, uma população quase que igual à população que habitava na cidade, mas ela tem características importantes que é importante de lembrar e diferenciar em relação, por exemplo, ao caso de Buenos Aires. As cidades brasileiras, estão saindo está tendo, em 88, a abolição da escravatura, né, a abolição, todas que nós tivemos, várias leis que foram abrindo novas, quer dizer, libertando de forma gradual a questão da escravatura, né? Liberando de forma gradual, mas em 88 nós temos a abolição final da escravatura. Então, você pode mostrar a próximo slide, Rodrigo, por favor? A economia do Rio era, ainda no início do século XIX, baseada na agricultura de café. Essa agricultura de café vai começar já aos meados do século XIX, final do século XIX, vai começar a vir pelo Vale do Paraíba em direção a São Paulo, e depois de São Paulo ele vai em direção a Campinas, e no caso, ainda nesse momento, a gente tem o trabalho escravo, né, bastante importante, nas fazendas, mas, principalmente, o outro slide, por favor, Rodrigo, a presença do escravo na cidade, né? Esse escravo, alguns escravos, como essa é uma gravura do Debré, que retrata de forma muito sarcástica a corte portuguesa e o trabalho escravo, quer dizer, esse nobre português carregando uma sombrinha e as suas armas sendo carregadas por uma mucama, por uma escrava, o que faz exatamente mostrando essa sociedade ambígua, né, e dividida, que é a sociedade brasileira, mas principalmente essas questões estavam mais latentes no Rio de Janeiro, onde você tinha uma corte portuguesa muito expressiva e muito grande habitando a cidade.
esse trabalho escravo, nesse momento da chegada da corte portuguesa, era quase que a metade da população residente na cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, nesse período, também ela é mais do que a metade da população residente na cidade de São Paulo. Então, é a presença de uma cidade dividida, né, em termos sociais, e que essa presença ela não é visível nesses planos e nesses projetos. Isso é uma questão importante, interessante da gente entender e perceber o que está acontecendo de transformação social também nesse período. Você poderia passar ao próximo? Essa aqui é, por exemplo, a presença do homem e da mulher livre na cidade, são as quitandeiras vendendo frutas, vendendo produtos que são então, plantados, e elas estão ocupando, então, estão presentes na cidade, né? Estão presentes na cidade de forma bastante expressiva. Pode continuar, por favor? A questão uma das questões que vai impulsionar as reformas urbanas é a questão das epidemias, né? A febre amarela, em 49, ela é uma epidemia que vai se alastrar, vai demorar para entenderem o que era essa epidemia, ela se alastra pela cidade, ela, no Rio de Janeiro, ela também sobe a serra dos Santos para São Paulo e vai para Campinas, então ela vai ser extremamente letal, né? E vai chamar atenção, então vai se começar a se formar corpos técnicos para tratar das questões relativas à higiene, né? Então, esses médicos higienistas vão tematizar de forma bastante importante, vão definir as formas de intervenção na cidade. Então, os planos vão ter essa questão da salubridade, da questão da casa higiênica, da questão da largura, abrir espaços, abrir ruas, arborizar. Então, a reforma urbana vai ser muito pautada por essas questões de higiene. E é interessante da gente entender que a gente, de uma certa forma, lembrar qual é o compasso do conhecimento científico que se tinha sobre a transmissão das doenças, né? A questão, naquele momento que estava se entendendo ainda uma transmissão que era pelo ar, não se tinha ainda a questão da transmissão a questão toda dos fluidos, né? Então, você tem todo um conhecimento científico que vai também pautar uma legislação urbana, uma forma, a construção das edificações, a questão da eliminação, como é que você trata a eliminação dos resíduos, a questão da contaminação, e isso vai pautar tanto as reformas urbanas como toda a questão da legislação e das intervenções da cidade. Então, essa questão relativa às cidades que são portuárias vão estar presentes, vão ocasionar mudanças e reformas, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, a questão da epidemia de febre amarela marca profundamente a cidade e vai ser um dos motivos das reformas urbanas. O próximo slide, por favor, Rodrigo. A partir de 1860, começa a expansão da cidade, impulsionada pela ferrovia e pelos bondes, né? Os bondes a tração animal
e a ferrovia, que começa a se estender, primeiro como transporte de carga, né, fazendo essa ligação entre as fazendas e o porto, e as linhas de bonde que estão começando a ampliar as comunicações da cidade. Esses dois modos de transporte têm lógicas muito diferentes e resultam em formas de expansão diferentes. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro, então, nesse momento, pode ser o próximo slide, por favor? A gente tem aqui já a estação do trem da Central do Brasil. Essas linhas, o sistema de ferrovia vai estar, então, relacionado com as fazendas, né? A ponta são as fazendas, a outra ponta são os portos, mas nesse percurso começam, de fato, a se estabelecer pequenas freguesias que vão dar origem a diversos bairros, e essa é uma forma importante do processo de urbanização do Rio de Janeiro. O que difere, aí já fica essa questão de que a gente sempre tem uma referência, um ponto de vista, quer dizer, difere, por exemplo, da forma de urbanização de São Paulo, né? Então, dois processos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Por um lado, esse processo que é intraurbano, que é um deslocamento, né, que começa a fazer esse deslocamento da parte central para as áreas mais altas, para as áreas que têm melhores condições de salubridade, e que vai depois se expandindo, e o bonde vai ser um meio de transporte importante nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa expansão a partir da ferrovia, que está criando novos pontos de apoio e que vai ser extremamente importante na formação dos subúrbios cariocas. O subúrbio carioca vai ser habitado por esse pequeno funcionário, pelo funcionário do comércio, o funcionário público. Ele vai ter toda uma população de classe média que vai habitar no subúrbio e vai fazer esse transporte diário da cidade, onde estava colocado o comércio, onde estava o serviço, onde estavam as repartições públicas de uma capital, né? Uma capital importante que está crescendo e que naquele momento tem uma economia forte, uma economia bastante importante. Esse aqui é uma charge do Malho, que é uma revista justamente que se dirigia ao subúrbio e mostrando, então, essa moradora do subúrbio e no carro a zona urbana, e dentro do carro estariam Oswaldo Cruz, Alfredo Pinto, e que eles estão aqui, ela dizendo, não, eles dizendo, ela querendo ir no carro, ele disse, não, tira o cavalo da chuva, menina, tu lá te podes igualar a mim? E aí ela vai terminar e dizer assim, perdão, como os senhores nunca aparecem por lá, no subúrbio, eu não os conheço muito bem. Então, já tem aí uma diferença social, uma diferença de processo que a gente pode denominar de segregação urbana que está acontecendo. Se vocês lerem os contos do Lima Barreto, ele era funcionário público e ele fazia esse percurso e ele relata muitas vezes nas suas crônicas esse percurso entre o seu trabalho e a sua moradia. Então, nós temos aí um Rio de Janeiro em transformação, um Rio de Janeiro que já está com deslocamento por atividades e por classes sociais,
e essa formação do subúrbio, o subúrbio carioca, que é um subúrbio que é tradicionalmente de classe média e que vai se organizar e vai organizar a expansão da cidade do Rio de Janeiro. Você pode passar o próximo, por favor? Essa aqui é uma imagem interessante, que é o cais de barcas do Rio. Vejam, era essa a forma de embarque e desembarque no Rio de Janeiro. Vocês veem ainda no final do século XIX. Por quê? Os navios, não havia uma construção de porto que permitisse que grandes embarcações pudessem chegar. Então, o transporte de mercadorias e de passageiros era feita por essas barcas. Então, vocês veem que é um conjunto de questões que estão, de uma certa forma, se somando, se articulando nessa pauta de reforma urbana, de pauta de intervenção urbana, que está acontecendo no Rio de Janeiro e que não é só do Rio de Janeiro, como nós vamos ver quando tratamos do caso de Buenos Aires. Essa aqui é uma vista do Morro do Castelo, em 1885, pode passar. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu acho que eu estou demorando muito. E então, a modernização do Rio de Janeiro, as reformas vão se dar respondendo a essas questões que eu estava falando: a circulação urbana, a questão do embelezamento e a melhoria de condições higiênicas e, de uma certa forma, dar uma imagem, né, mudar a imagem da capital da República como uma cidade moderna. E vão ser feitos por as obras que vão ser, as obras do Porto, vão ser feitas pelo governo federal, e as obras de avenida, de abertura de avenidas, de circulação, vão ser feitas pela prefeitura municipal. Você volta para trás, por favor? Então, a do Porto vai ter o desmanche do Morro do Senado, construção de aterros, retificação da orla. Vai ser uma grande obra, é a obra da onde a gente conhece o Porto hoje, né, que está o Porto Maravilha, é essa obra que começa a ser realizada nesse momento, e era para fazer justamente a facilitar tanto a circulação, quer dizer, o porto dos seus dois lados, é o porto para chegar os navios e o porto para levar as mercadorias que chegavam, que embarcavam ou desembarcavam. Então, essa foi uma grande reforma, teve um desmanche de morro, e ele é um porto que passa, então, a possibilitar outra condição econômica para o Rio de Janeiro. O caso... Pronto, pode passar. No caso da reforma que foi realizada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, teve um precedente. Em 1884, tinha sido feita uma proposta de abertura de avenida, nessa proposta, esse grupo de empresários, o Pereira Passos fazia parte. Eu queria só chamar a atenção, porque a gente precisa perceber que esses projetos, que essas propostas, que essas reformas têm precedentes. Tem precedentes, inclusive, com essa geração que eu me referi inicialmente, desses engenheiros, desses urbanistas, desses arquitetos. Então, havia uma proposta que foi, então, proposta por um grupo de empresários. Então, 20 anos depois, então, no início do século XX, o Pereira Passos faz a obra em tempo recorde. Ele abre a nova avenida, com 1.800 metros, largura de 33 metros, ligando o centro ao porto que havia acabado de ser construído, demole uma quantidade enorme de edifícios, é calculado que foram derrubados 500 edifícios, e desalojaram os habitantes dessa parte da cidade,
que estavam ou em pequenas casas, ou inclusive ocupando os morros, já com as moradias de madeira, que são, então, as primeiras formações de favela do Rio de Janeiro. A obra, então, foi iniciada em 1904 e inaugurada 6 meses depois, já uma linha de bonde elétrico. Pode virar? Esse mapa mostra quais foram o conjunto de obras que o Pereira Passos fez para o Rio de Janeiro nesse período, que foi o período curto, o período de 4, 5 anos. Esse mapa mostra não apenas a abertura da Avenida Central, deixa eu ver se você consegue, eu não consigo mostrar, mas aqui a gente... Isso, perfeito, tudo isso que está coisa... Vocês vejam que, ok, isso aqui é o centro, onde o Rodrigo está mostrando, é bem a parte central. Rodrigo, se você apontar aqui à direita, a gente vê o porto, né, a obra toda do porto, mas vocês vejam que as avenidas não se restringem apenas a essa parte central, elas estão justamente já abrindo e conectando com as praias, né? Com a orla do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, nós temos novas avenidas, não apenas na área central, mas também já se expandindo para a zona sul, né? Pode mudar. Esse é o Pereira Passos, pode mudar. Essa é uma imagem do álbum da Avenida Central, do Marco Ferrez, que ele mostra o traçado, o que tinha de imóveis naquela área. Vocês veem pelo tipo, pelo lote, né, pelo traçado, que eram lotes pequenos, lotes curtos. Então, vai haver uma transformação muito radical nessa cidade antiga, nessa cidade do Rio de Janeiro. Pode mudar? Aqui nós já vemos, vocês veem que vai ter, então, uma série de edifícios grandes, de edifícios públicos, edifícios de outro porte, né, que vão justamente ser construídos ao longo dessa avenida e ao final dessa avenida, que é o caso do Teatro Municipal. Então, vocês vejam, agora tem o Palácio Monroy. Você pode mostrar agora as imagens, por favor? Essa, então, é já uma imagem da Avenida Central. Para a construção desses novos edifícios, foi feito um concurso de fachadas, né, que havia, então, toda uma série de regras em termos do como poderiam ser construídos, em termos de número de janelas, alturas, enfim. Então, para dar uma uniformidade ao conjunto urbano que estava sendo projetado, pensado e construído. Pode continuar? Então, é lançado um edital de concursos, é uma nova cidade, são novos hábitos, né? Então, conferia outros hábitos de cultura e consumo que estariam mais alinhados com o que ocorria nas cidades na Europa, principalmente na Europa, nesse momento, é a grande referência. Então, essa aqui é também uma imagem da Avenida Central, lá com o Pão de Açúcar ao fundo. Aqui é o Teatro Municipal. Pode ir. O Palácio Monroy. Aqui, olha, vejam, cinema. Então, quer dizer, essa questão, então, casas, as lojas, o comércio, o hábito de ir ao cinema. Então, você está introduzindo toda uma outra forma, né, de modos de viver, né, de circular, de ir ao teatro, quer dizer, um grande teatro, é um teatro nos moldes do Teatro de Ópera de Paris, quer dizer, a arquitetura do teatro é uma arquitetura do Teatro de Ópera de Paris. Então, nós temos aqui uma outra cidade que deixa de ser aquela cidade
colonial, acanhada, de casas assobradadas, terras assobradadas, de pequenas casas, e passa, então, a ser uma outra cidade nesse trecho pequeno, que é o trecho da Avenida Central. Pode ir? Vamos continuando. Veja que linda, essa aqui já é ali na região do aterro lá do Flamengo. E essa larga periferia que a gente já tem, né, se conformando fora dessa área central. Pode ir. Passamos agora a Buenos Aires, né? E, eu emprestei uma frase do meu amigo Arturo Almandos, que é essa de la gran aldeia, a cidade burguesa, que é justamente ele se referindo a esse momento de transformação de Buenos Aires. Pode passar. Buenos Aires, então, a Argentina torna-se independente da Espanha em 1813, né? E pode mudar o slide? E Buenos Aires, a província de Buenos Aires, torna-se capital em 1800... Peraí, deixa eu estou falando bobagem aqui. Você me dá o outro slide? Não, o seguinte. Então, a Argentina, ela se torna independente em 1813. O Brasil é o último a se tornar independente na América do Sul. E em 1880, Buenos Aires torna-se capital após um longo período de conflito entre o governo nacional, provincial e municipalidade. Então, ela é uma briga, né? É uma disputa, melhor dizendo, não tem briga, é uma disputa por uma posição, né, de capital que está refletindo, inclusive, as questões econômicas da Argentina naquele momento. Então, o rápido crescimento de Buenos Aires podem ser atribuídos a 3 elementos. Então, ele ter se tornado capital federal, né? Ela também vai fazer trabalhos de construção de porto e tem a implantação de uma rede ferroviária. Elementos, então, que guardam alguma semelhança com o caso do Rio de Janeiro. Então, o caso, pode ir para adiante. Aqui a gente tem os limites do que era Buenos Aires, e daí vai havendo toda uma anexação, né? A gente, na semana passada, esse processo tinha sido abordado, né? Do núcleo inicial, Belgrano, Flores. Pode passar. A decisão da localização, então, de um novo porto, pode ir para adiante. Pronto, nesse. Vai haver uma certa polêmica entre projetos diferentes de portos, e essa diferença é uma diferença que não é apenas de projeto, como vocês podem ver, né, em termos das baias, das entradas de navios, mas é também uma diferença em termos da localização. E o projeto que vai, então, vão ter 2 propostas, né, apresentadas, com diferentes localizações, né, o projeto do engenheiro argentino Luiz Huergo, que propunha aprofundar o canal, melhorar as instalações existentes ao longo da Riachuelo, na parte sul da cidade, e a proposta de Eduardo Madeiro, que era um influente político
e comerciante portenho, né, para construir novas instalações nas áreas que eram a leste da Praça de Maio, né? Então, essas duas propostas em disputa, e elas expressavam, de uma certa forma, as diferenças entre as elites econômicas e políticas em Buenos Aires naquele momento. Os novos interesses dos estrangeiros residentes na cidade, que estão então sendo representados por Madero, e os interesses de políticos mais tradicionais representados pelo Huergo, e a decisão foi favorável ao projeto, à proposta de Madero, como a gente sabe, o Porto Madeiro, que reforçou a Praça de Maio, que também era objeto de novos projetos e de uma transformação da cidade. Então, entretanto, não é um porto, não foi uma escolha muito feliz. O porto, em pouco tempo, ele se torna já ultrapassado, sem capacidade de receber as embarcações, o calado das embarcações que chegavam a Buenos Aires. E daí a proposta concorrente é que vai passar a ser construída e vai se fazer um novo porto para Buenos Aires. A construção da ferrovia também, o sistema ferroviário em Buenos Aires, também foi, como também foi para o Rio, também um momento de mudança significativa em termos de definição de crescimento. O sistema foi projetado por técnicos e financiado pelo capital inglês, né? O papel do governo local foi limitado, ele se limitou a simplesmente completar certos percursos, fazer os translados com o transporte de bonde, mas esse sistema vai, de fato, impulsionar a economia de Buenos Aires, a chegada de novos habitantes e a localização das zonas residenciais. Pode mudar? A modernização, lembrando mesmo o caso do Rio de Janeiro e também em Buenos Aires, nós vamos ter alguns precedentes aos planos que vão ser realizados no início do século e que vão ter um expert francês importante, um papel importante nessas mudanças. Então, mas também para Buenos Aires nós temos uma série de planos e de realizações e de modernização ainda no século XIX, né? Tem uma modernização da infraestrutura por Torquato de Alvear, entre 1880 e 1887, a infraestrutura de água, de esgoto, de sistema viário. Tem um plano de melhoras de 94 a 98, que eram obras articuladas, proposto pela Municipalidade de Buenos Aires, e que propunha, esse é muito mais uma referência para o que se vai fazer no início do século XX, do que, quer dizer, a modernização da infraestrutura, de fato, foi realizada pelo Torquato de Alvear. E o plano de melhoras é como se você tivesse me vem a palavra ensaio, mas eu acho muito fraca como definição, mas é diferente. A questão é a seguinte: está se mobilizando conhecimentos e propostas importantes para a cidade e que levam em conta toda essa condição urbana de Buenos Aires. Então, é importante de destacar, porque, de fato, essas propostas depois vão ser retomadas já
num outro cenário, que é o cenário do início do século XX. Então, esse plano propunha sobre o sistema de quadrículas, né, que é a trama da cidade colonial, de colonização espanhola, e um sistema de parques, uma rede de grandes avenidas, e que então se estabeleciam as conexões com as estações de estrada de ferro e com os principais edifícios públicos de Buenos Aires. Então, esse plano de Berroras é uma referência importante para esse novo que nós vamos, então, abordar. Pode passar, Rodrigo. Que é o... eu estou olhando a hora, tá? Muita... Não, Cristina, fica tranquila. Pode, tudo bem. pode seguir. Bom, então, no início do século, XX, então, no contexto de preparação dos trabalhos para a comemoração do centenário da independência da Argentina, a intendência resolve contratar um especialista estrangeiro, que é o arquiteto francês Joseph-Antoine Bouvard, que havia sido responsável pela coordenação da Exposição Universal de Paris em 1900. Ele era formado pela École des Beaux-Arts, ele era do Serviço Público de Paris, ele era funcionário do Serviço Público de Paris, ele colaborou com Alphand, que, como vocês sabem, foi quem sucedeu, quem foi importante nas obras propostas por Haussmann, e ele, então, vai ser chamado, com esse currículo, ele vai ser chamado para ser como expert em trabalhos de melhoramentos de cidades. Então, ele participa dos planos para Istambul, para Bruxelas, para Buenos Aires, ele faz um plano para São Paulo e também para Rosário, na Argentina. Em alguns deles, são missões que são missões mais diplomáticas, como é o caso de Buenos Aires, e outros como um consultor, como um expert, como é o caso de São Paulo. Pode passar. Então, ele vai fazer um plano para Buenos Aires, essa imagem aqui ele vai ter duas versões desse plano para Buenos Aires, uma de 1907 e uma de 1909, essa imagem é a de 1909, que é a mais completa, e vocês vejam uma questão extremamente interessante, que vocês têm a partir dessa trama em quadrículas, nós temos, sobrepondo a essa trama em quadrícula, uma série de vias diagonais, oblíquas sobre esse traçado de quadrículas, que estão ocupando o território, né, da província de Buenos Aires, vão estar ocupando o território utilizando um recurso do repertório de urbanismo do século XIX, que é essa ideia, se vocês recordarem, não apenas Paris, onde essas avenidas são conhecidas, estão lá até hoje, e foram construídas, que abriram essas grandes avenidas que cortaram o tecido urbano, mas era também um recurso, por exemplo, que foi do projeto da proposta para Barcelona, né? Da área de expansão de Barcelona, a quadrícula e as grandes diagonais. Então, esse recurso entre quadrículas e diagonais é um repertório, é uma referência do urbanismo do século XIX, que aqui vai ser utilizado ocupando esse território, que era um território ainda em formação. Lembrando que houve uma série nessa passagem, quando Buenos Aires assume essa condição de capital e que se anexam territórios, havia necessidade de integrar esses territórios a essa cidade já existente. Então, esse
esse esforço de integração a partir de uma solução que integra a quadrícula a essa ideia das diagonais, das vias que cortam, que atravessam, que ligam, que articulam e que expandem a cidade. Então, esse foi o trabalho em que o Bouvard vai, então, trabalhar esse repertório. Eu acho que a próxima tem... me desculpe, acho que isso aqui está com o slide da uma apresentação em inglês. Então, o papel então, do Bouvard então, nessa reforma de Buenos Aires, vejam, tem uma continuidade, mas uma reinterpretação de projetos anteriores, mas que mantém, na essência, as características da tradição do desenho urbano de uma cidade de colonização espanhola. Ele vai a essas tradições, a esses projetos, ele vai conferir uma importância muito grande à Praça de Maio, né? Vai dar uma axialidade, isso é desse repertório barroco, né? Remete às soluções de Paris, uma simetria e uma centralidade à Praça de Maio. O sistema viário, como vocês viram, então, ele vai ter essas radiais, as diagonais, com o objetivo de descongestionar o centro comercial e financeiro e ocupar o território, e procura melhorar de forma significativa os aspectos estéticos da cidade. Pode sair para... Então, o plano proposto por Bouvard vai ter, então, esse conjunto de elementos que remetem ao repertório das reformas urbanas, tendo Paris como referência. Vocês, quem conhece os planos do Halmas, o que foi feito de reformas em Paris, vai se lembrar que vai ter, então, praças e parques, né, o sistema de parques, que até hoje são os parques importantes de Paris, mas pequenas praças também, o sistema viário, né, vias, então, vias públicas a criar, a dar continuidade, ou de ampliar, vias irradiantes, concêntricas, oblíquas ou diagonais, vias de prolongação, de união, enfim, todo esse sistema viário que, de uma certa forma, articula, expande, alarga e está relacionado com monumentos, com axialidades, com esse sistema, articulando esse sistema de praças e de parques. Rodrigo, você volta para mim a imagem anterior, aquela que tem essa. Vocês vejam aqui em destaque que algumas coisas aqui em verde são as praças que foram parques projetados, praças projetadas, mas alguns ali mais escurinho, mais em preto, são as possibilidades de praças e parques. Então é esse sistema que remete muito ao que foi feito em Paris e que, então, está trazendo esse repertório. Lembrando que já tinha a precedência do plano de melhoras, plano de melhoramentos do século XIX, que já tinha alguns desses princípios, mas não nessa escala, e não nessa escala, inclusive, territorial. Pode passar. Eu já estou fechando aqui Buenos Aires, pode indo. Pode passar. E aqui, então, nós temos a Avenida de Maio, que a gente mostrou nos primeiros slides, que também, então, tem não é tão uniforme como é o caso da Central no Rio, mas lembra muito, né, essa morfologia das unidas, essa ideia de estar transmitindo uma nova imagem de cidade, né, largas, com iluminação, permitindo um passeio de pedestre, passeio de veículos, possibilitando uma circulação grande na área central. Pode passar. Essa aqui é a proposta, então, de remodelação da Praça de Maio, feita pelo Bouvard, e que, então, dá exatamente essa importância muito grande. Então, vocês veem que se combina
a questão da reforma do porto, a proximidade à Praça de Maio, e esse plano, que é um plano para a reforma da área central e a extensão da cidade de Buenos Aires. Esse aqui é o plano de Buenos Aires, só está destacando os parques na imagem à direita. Esse aqui, então, só para a gente lembrar, a escala, a diferença, é o plano que foi proposto e realizado pelo prefeito do Rio de Janeiro. Então, aí, eu vou falar agora muito brevemente, mas eu acho que é interessante porque é um contraponto. São Paulo como um contraponto, que nos faz indagar, então, sobre as semelhanças e singularidades na modernização das cidades latino-americanas. São Paulo, então, na virada, essa aqui é aquela imagem linda da cidade, que nós estamos olhando do rio Tamanduateí em direção à colina central, a posição a Cavaleira nessa colina, com 30 metros de cota, de diferença de cota. São Paulo ficou na colina central até quase a virada do século XX. Cabia, né, nesse topo de colina até quase que o final do século XIX. E, justamente, no início, na virada do século XX, começa o crescimento, e é um crescimento exponencial da cidade, justamente porque ela passa a ter toda a passagem, a conexão da produção de café entre as fazendas de café e o Porto de Santos, e o café exigia uma série de atividades que eram urbanas, essencialmente urbanas. Isso tem um lindo texto do Chico de Oliveira sobre isso e sobre as diferenças das cidades que são de produção de açúcar, que tem a unidade inteira, eles compreendem a unidade inteira de produção nas fazendas, né, nas usinas de produção de açúcar, muito diferente das de café, em que você vai exigir o sistema bancário, todo um sistema de beneficiamento que não vai estar se dando nas fazendas de café, mas vai ter uma base urbana importante, e que é a base urbana que faz que São Paulo dê o salto que a cidade vai dar em termos econômicos, em termos de população, inclusive que, com a abolição da escravatura, em São Paulo nós vamos ter uma migração muito grande, né? A migração de italianos, a migração de japoneses, é uma sequência de migrações no século XX também, justamente respondendo a essas demandas econômicas que estão ou relacionados a toda a agricultura e logo vão estar relacionadas à indústria, que é incipiente no início do século, mas que vai adquirir justamente um ritmo muito grande e muito rápido. Então, eu só vou, então, me deter nesse momento, nessa virada do século, né? Pode virar, pode trocar. Nós está começando a haver uma formação de um corpo técnico na diretoria de obras municipais e tem um debate sobre os melhoramentos de São Paulo, uma avenida ou um parque. Quem ganha e quem perde? Pode virar. Essa aqui é uma imagem do centro, ainda bem no início do século, 1909, 1910. Pode virar, pode passar. Nesse momento aqui também, aquela imagem era uma imagem ali que é a Praça da Sé, não era nenhuma imagem da própria Igreja da Sé, mas a praça é a Praça da Sé. E nesse período aí, na década de 10, pode andar, nós temos uma demolição extraordinária das casas e dos edifícios públicos na área central de São Paulo. Aqui está sendo demolida a Igreja da Sé, né? Então, nós temos uma mudança extraordinária dessa área central, a derrubada desse casario que era térreo, assobradado, vai haver uma mudança extraordinária no centro da cidade. Pode mudar.
Essa aqui já é uma imagem vários anos depois, mas vocês veem que aqui é essa área que está sendo construída, e é nessa área que vai ser construída a atual Catedral da Sé. Pode mudar? Está pesado, Rodrigo? Não, veio depois na sequência. Ah, você quer que já Isso. passa? Não, tá bom, pode deixar. Tá. Aqui, por exemplo, vai dar uma sequência de imagens da Líbero Badaró. Se vocês conhecem, a Líbero Badaró fica justamente, é a primeira paralela ao Vale do Anhangabaú, e aqui a gente vai vendo essa sequência de mudanças que estão acontecendo nessa primeira década do século XX, né? 1908, 1910, 1916, a cidade está se transformando. Pode ser a próxima. A Líbero Badaró, desculpe, uma volta anterior, para trás. tá. Mais uma para trás? Eu quero só mais mostrar uma. uma imagem. Tá, joia. Tudo bem. Mais uma? Tem uma casa, essa. Essa aqui, tá. Essa aqui. É importante, por exemplo, aqui já há uma mudança bastante significativa de remodelação das casas, o que eles chamavam de casinhas de aluguel. Então, não só está se derrubando casas, como está se expulsando uma população que habitava no centro. Então, a gente sabe que, nesse período, você ainda não tem uma diferenciação em termos das habitações. Nós tínhamos convivendo na mesma rua grandes casas maiores, casas grandes, pequenas casas, cortiços, quer dizer, a cidade era ainda muito, muito heterogênea. Quer dizer, essa cidade mais segregada, segregada por classes sociais, segregada por tipos de atividades, é a cidade do século XX, é a cidade a partir dos anos 30, 40. Então, esse momento é o momento em que a cidade está se transformando e está, de uma certa forma, procurando também, a exemplo de outras, se modernizar e transformar a sua imagem. Pode mudar, pode ir indo. Pode ir indo. Pode ir. Agora eu vou passar rápido, pode ir. Qual é Vejam, aqui é o Boulevard, que está de passagem, indo a caminho de Buenos Aires, e que estava no Rio de Janeiro. E há um grande debate sobre o Vale do Anhangabaú, que acabou de ser novamente tudo derrubado, vai ser inaugurado no próximo mês. Acho que é a parte da cidade que mais tem projetos, mais se constrói e destrói em São Paulo. O Vale do Anhangabaú, de fato, fazia o limite. Você pode me mostrar a próxima imagem? Acho que tem uma imagem do próprio vale. Engraçado. Pode ir. Essa. Veja, essa é uma imagem do que era o Vale do Anhangabaú nesse momento. Ele era um fundo de vale, com plantação de chá, não é à toa que chamava viaduto do chá, os fundos das casas que davam para esse vale. A questão é que, de um lado, nós temos o que a gente chama de centro antigo, do outro lado, foi construído o Teatro Municipal, né? Que já está dando uma outra imagem de cidade. Então, entre essas duas partes da cidade, nós temos esse vale, né, com um córrego, que é o córrego do Anhangabaú, com plantações de café, de chá, e com dois projetos que vão estar em disputa. Um projeto da Prefeitura, da Diretoria de Obras da Prefeitura, que é a proposta de um parque. E a proposta, que é do governo do Estado, que é a proposta de uma grande avenida. Quer dizer, vocês vejam que, de uma certa forma, os modelos que se remetem são esses modelos que estavam sendo também referências para o Rio de Janeiro e para Buenos Aires. Há uma disputa, não se consegue resolver, a Câmara fica debatendo essas possibilidades e aí se resolve chamar um expert estrangeiro. O senhor Boulevard estava de passagem, o diretor de obras vai convidá-lo no Rio, ele aceita e ele vem a São Paulo.
Então, ele vem a São Paulo. Você pode voltar um slide? E ele vai... Ele vem a São Paulo e ele passeia. Ele já estava, acho que com 70 anos. Ele passeia pela cidade, percorre a cidade, né? E vai fazer uma série de propostas para várias partes da cidade. Então, ele vai fazer uma proposta para o Anhangabaú, vai fazer uma proposta para a nova Praça da Sé, né, com o Paço Municipal. Ele vai fazer uma proposta que é esse desenho. Rodrigo, se você puder, é o desenho mais à esquerda. Isso, esse aqui é a proposta de Bouvard para um centro cívico. São Paulo nunca teve um centro cívico e não teve essa proposta, mas isso não é realizado. Se vocês lembrarem, São Paulo tem passou todas quantos anos, quantos séculos. Ele não tem uma sede, a sede do governo municipal é sempre alugada, né? Não há uma coisa, nós não temos uma coisa assim, centro cívico. É uma coisa curiosa, porque não existe essa representação, né, do poder cívico e da igreja em São Paulo. A gente tem tudo isso isolado e, de uma certa forma, espalhado na área central. Então, o Bouvard está fazendo uma proposta de um centro cívico, a nova catedral, uma Câmara Municipal e o Paço Municipal. Então, um conjunto arquitetônico que seria na parte antiga da cidade, na parte onde estava a antiga Igreja da Sé. Então, naquela área que eu mostrei para vocês, que estava aberta, né, que vai ser onde vai ser construída, de fato, depois a Catedral da Sé. Pode passar. Esse, então, é o vale do Anhangabaú. Aqui, aí é que a história pega. Então, a gente fica achando que a disputa era uma disputa entre projetos, mas, na realidade, é uma disputa entre grandes proprietários que tinham propriedades nesse vale. Essa aqui está mostrando, e entre eles tem o Conde de Prates, que era o grande proprietário imobiliário desse vale, dessa área de vale, essa área que estava, evidentemente, esperando essa valorização, e aí se chega numa proposta de consenso, numa proposta que, pode passar, que adota, em parte, esse grande parque proposto pelo Vítor da Silva Freire, né, em que você transforma o vale num parque, mas aí, vocês estão vendo aqui nessa ponta o Teatro Municipal, aqui para baixo, Rodrigo, é esse. E, então, no lado oposto é o lado antigo da cidade. E, então, o que vai se compor é justamente dois grandes palacetes para o Conde de Prates, né? Quer dizer, vai ser há uma composição, há um acerto, e o grande papel do Bouvard vai ser exatamente de fazer essa proposta que vai ser um acerto entre propostas que estavam na mesa e entre interesses que estavam na mesa também. Então, essa é a proposta do Vale do Anhangabaú. Pode passar. Essa era uma outra proposta de um sistema de avenidas, que era pelo Alexandre Albuquerque. Pode passar. E esse é o que foi, de fato, construído. Vocês estão vendo aqui no primeiro plano o Teatro Municipal, depois vocês veem todo esse parque, né, todo com jardins, né, bem à francesa, e se você continuando, a gente vê os dois palacetes Prates, isso, que fazem um conjunto arquitetônico do outro lado do vale em relação ao Teatro Municipal. Muito bem. Então, com isso eu concluo São Paulo e concluímos que já passou muito da hora. Então, quais são as diferenças e similaridades entre as reformas do Rio de Janeiro, Buenos Aires e São Paulo? Então, voltando a essa questão dessa tradição hispânica e quadrículas, a presença da Praça Maior, né, e as cidades com desenho urbano irregular, adaptada da topografia, como Rio de Janeiro e São Paulo.
Então, como é que se dão essas intervenções nessas condições diferentes? É importante, eu acho que esse plano do Bouvard, apesar dele não ter sido realizado, essa potencialidade, né, de um determinado partido em determinada forma de ocupação do território, obedecendo os regramentos, né, que seriam esses regramentos das cidades de colonização espanhola. Essas reformas urbanas, elas têm um impacto no processo de descentralização, deslocamento das atividades comerciais e o deslocamento começa o deslocamento também das áreas residenciais de classe de renda mais alta. E a questão dos subúrbios, né, e o papel dos meios de transporte, de trens e de bondes. Pode mudar? Essa aqui é uma caricatura que eu emprestei do Adrian Gorelick, que mostra então o Hausmann, o intendente Alvear e o Pereira Passos, mas o que eu queria chamar a atenção é que vocês veem que nós temos, então, essa referência estrangeira, mas nós temos os precedentes nacionais. Então, não se veio de uma forma, nós não estamos tratando de um pano branco, nós não estamos tratando de como se não tivesse algum precedente. Pelo contrário, tem precedente, eles estão trabalhando e eles, inclusive, vão trabalhar nas novas propostas. Pode passar? Então, eu só para concluir, então, estão aí os traços iniciais da formação da metrópole, uma extensão urbana num período de forte expansão demográfica, o plano do Bouvard, então, ajusta a quadrícula à realidade do primeiro ciclo de expansão de Buenos Aires, as avenidas diagonais, repetindo o que eu já falei, que nas cidades europeias elas abriram densos setores em centros históricos, nesse caso, está projetando sobre o território rural de Buenos Aires, a modernização da cidade do Rio de Janeiro, com as obras do porto e a construção das avenidas, expulsa a população que habitava a área central e inicia a ocupação dos subúrbios, dos morros por favelas. E em São Paulo, o desmonte da cidade colonial é o primeiro passo para a transformação do centro e o deslocamento, então, do comércio e das residências dos fazendeiros industriais para o outro lado do vale do Anhangabaú. Então, se nós, então, entendermos a metropolização como um processo, apresenta-se, então, como face mais visível os aspectos físicos de crescimento da população e de extensão da área urbana. Inclui-se, entretanto, nesta análise, os aspectos sociais e culturais, a mudança qualitativa que implica no fenômeno urbano, econômico e social pela integração de massas humanas à cidade. Então, observa-se a formação de uma cultura no subúrbio, diferente e complementar à das elites locais. As reformas urbanas tiveram um papel importante neste processo, citando o nosso amigo Adrian Gorelick, no seu livro, que é a sua tese, que é La Grilla e el Parque. Muito bem, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Cristina. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade.